Depois da grande crise bancária, o povo do lugar voltava pouco a pouco a confiar novamente nas pedras que usavam como moeda. Os habitantes ainda estavam se recuperando do susto e do prejuízo, mas havia algo novo no ar. O guardião das pedras, recém-criado após a corrida aos bancos e quase colapso, agora exercia seu papel com seriedade e disciplina. Seu dever era simples de explicar, mas difícil de executar: evitar que tudo aquilo acontecesse de novo. Ele não era rei, nem juiz, nem comerciante. Sua função era cuidar da quantidade de pedras em circulação, nem muitas, nem poucas, apenas o suficiente para que a economia seguisse estável. Ele analisava quantos bancos emprestavam, quanto realmente tinham em cofres e qual era o risco de tudo desmoronar outra vez. Também observava o movimento da economia. Se havia muitas pedras circulando, se faltavam produtos, se os preços estavam subindo rápido demais. Com base nisso, ajustava a quantidade de pedras que poderiam ou não circular. Diziam que o guardião era como o coração do lugar. Se batesse rápido demais, o povo perdia o fôlego. Se batesse devagar, todos ficavam sem forças. Com o tempo, o povo começou a perceber que o equilíbrio não era tão simples. Quando o comércio crescia e as pessoas trabalhavam mais, o guardião guardava parte das pedras, temendo que o excesso de dinheiro fizesse os preços subirem. Alguns comerciantes não gostavam, diziam que as vendas diminuíam. Mas o guardião sabia que, se deixasse as pedras correrem soltas, em pouco tempo cada uma valeria menos. Já em tempos de calmaria, quando a economia esfriava e o povo comprava menos, o guardião devolvia parte das pedras aos cofres dos bancos. Assim, o dinheiro voltava a circular e o lugarejo respirava novamente. Era um ciclo constante de recolher e devolver, apertar e afrouxar, um verdadeiro equilíbrio monetário. O povo começou a notar algo curioso. As decisões do guardião nem sempre agradavam a todos. Quando recolhia pedras, os empreendedores reclamavam. Quando devolvia, os comerciantes comemoravam. Mas o guardião não trabalhava para agradar. Trabalhava para proteger o valor da moeda, o poder de compra do trabalho de cada habitante. O guardião explicava que quando recolhia pedras dos bancos, estava fazendo uma espécie de freio na economia. Com menos pedras circulando, as pessoas compravam um pouco menos e os preços deixavam de subir tão rápido. Era a maneira de evitar uma corrida de preços que corroesse o esforço de cada trabalhador. Um dos habitantes, observando de longe, comentou: "Então é ele quem decide quanto valem as nossas pedras?" E outro respondeu: "Não exatamente. Ele apenas tenta fazer com que uma pedra de hoje valha o mesmo que valia ontem." Naquele tempo, o guardião criou uma nova regra. Cada banco deveria guardar uma parte das pedras recebidas, sem poder emprestá-las. Chamou isso de reserva. Assim, mesmo que muitos quisessem pegar empréstimos, sempre haveria uma base sólida por trás da confiança. Os mais sábios começaram a compreender. O guardião não criava riqueza, mas ajudava a evitar que ela se perdesse. Explicavam ao povo que quando o dinheiro é demais, os preços sobem. Isso é a inflação. E quando o dinheiro falta, os preços caem, mas o trabalho escasseia. Isso é a recessão. A arte do guardião era manter o equilíbrio entre os dois. Enquanto o sol se punha, o gato amarelo e branco da vila deitou-se ao lado do guardião, observando as pedras guardadas em um cofre de madeira. Ele brincava com a pequena pedrinha rolando no chão, sem saber que aquela simples pedra representava a confiança de todo um povo. Naquela noite, as luzes das cabanas permaneceram acesas por mais tempo. Os habitantes conversavam sobre o que haviam aprendido, que a estabilidade não vinha da força nem da sorte, mas do equilíbrio entre gastar e poupar, produzir e confiar. E assim,
o guardião das pedras, se tornou símbolo da prudência, lembrando a todos que na economia não existe mágica, apenas escolhas e consequências. E assim, com mais regras, mais cuidado e um olhar atento para o equilíbrio das pedras, o Estado começou a recuperar um pouco da confiança perdida. Não resolveram tudo, é verdade, mas deram um primeiro passo para que a economia voltasse a caminhar com mais segurança. O que ninguém imaginava é que o lugar ainda estava prestes a viver uma transformação ainda maior. Novos barcos surgiriam no horizonte, novas oportunidades apareceriam e, com elas, desafios que o lugar jamais havia enfrentado. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos entender como o lugar começa, de fato, a se conectar com o mundo lá fora. Como o comércio internacional, as importações, as exportações e até os envios de dinheiro para outras terras começam a influenciar a vida das pessoas. Vamos ver como esse contato pode trazer riqueza, conhecimento e progresso, mas também pode mexer com preços, moedas, comércio e até com as escolhas do próprio Estado. A história está apenas começando a ganhar o mar, e o mar está deixando de ser só fronteira, está se tornando parte do coração da economia.